Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, que alegria poder mais uma vez compartilhar da Palavra de Deus, da lição da Escola Bíblica Dominical, neste que é o seu canal de comentário da lição de jovens da Escola Bíblica Dominical. É justamente o nosso canal Minutos de Educação Cristã na web. Quero agradecer a você, professor, você, aluno de Escola Bíblica Dominical, e até mesmo você que não participa de Escola Dominical, mas tem nos dado essa audiência importante. Quero agradecer a cada internauta pelo carinho que tem manifesto para com cada um de nós. Hoje estamos aqui com o nosso amigo, companheiro, nosso irmão Rodrigo. Pai do Senhor, Rodrigo. Pai do Senhor, pastor. Tudo bem? Amém. Ele que também é seminarista, é um dos alunos aqui da Escola Teológica da Assembleia de Deus em Abreu e Lima, Pernambuco. Hoje estamos diante de uma temática interessante, onde nós iremos trabalhar a questão da obediência como adoração. Amado irmão Rodrigo, aqui no primeiro tópico, fala sobre um povo que desaprendeu a obedecer e a adorar, né? Queria que você falasse um pouco sobre esse contexto aqui. Que povo é esse? Que situação é essa na qual o comentarista ele começa a trabalhar isso aqui? Pois bem, a gente entende que nesse contexto aqui trata da situação do povo de Israel, Sim. um povo que foi levantado por Deus por intermédio de Abraão. Esse povo foi levantado para que esse povo viesse a ser um espelho para todas as demais nações. Na verdade, o propósito de Deus era que Israel fosse o canal de evangelização para todas as nações. E esse povo, ele passa a ter uma crença. A crença desse povo é uma crença monoteísta, é a crença que acredita no único Deus verdadeiro. Entretanto, no decorrer do tempo, Israel ele vai ser influenciado, porque passa um bom tempo dentro do cativeiro egípcio. A história mostra que Deus levanta um homem, cujo nome era Yosef, José, e esse homem ele é vendido, é trancafiado, acaba parando no Egito, e daí ele passa a ser governador do Egito. Entretanto, há uma fome, e essa fome faz com que Jacó e a casa de Jacó vão para o Egito, isso segundo a 12ª dinastia egípcia, e ali eles são bem recebidos pelo fato de ser parente de José. Entretanto, José morre. Alguns historiadores dizem que passam a subir imperadores egípcios ao poder que não se lembram mais de José, e com isso o povo de Israel passa a ser um povo escravo, passa a estar subjugado sobre o exílio egípcio. Entretanto, na 19ª dinastia, Deus levanta um homem cujo nome era Moisés e promete ao povo de Israel que libertaria esse povo por intermédio da mão de Moisés. Moisés liberta esse povo, tira esse povo de dentro do exílio, o povo passa a vaguear no deserto, e ali Deus levanta um homem para estar do lado de Moisés, cujo nome é Josué, que significa Jeová salva, Jeová é salvação. E esse homem passa a ser um líder militar que passa a guiar o povo de Israel logo após a morte de Moisés. Esse povo conquista a terra de Canaã. O livro de Josué é um livro otimista que acaba dizendo que o povo de Israel conquistou a terra de Canaã. Entretanto, o livro de Juízes é a continuidade do livro de Josué, e o livro de Juízes mostra como de fato aconteceu essa conquista, e essa conquista não se deu no todo. Ainda existia circunvizinhanças que ameaçava o povo de Israel. Seria uma conquista parcial ainda, né? Havia conquistado, mas não totalmente. Justamente. Inclusive existia povos ainda que eram bem organizados, que era mais poderoso do que Israel. Então essa conquista aconteceu de modo progressivo, de maneira progressiva. Né? E dentro desse período, a gente observa que Deus levanta alguns líderes. Esses líderes é chamado na Bíblia de juízes. É onde começa o governo teocrático, onde Deus começa a governar o povo de Israel com esses líderes. Entretanto, esses líderes, eles não eram rei, eles não governavam a nação, eles governavam a tribo, mas eram utilizados como canais de Deus para salvar as demais tribos. Porque o povo de Israel era o seguinte: Deus levantava um juiz, o primeiro juiz, cujo nome era Otniel. Deus levantava esse homem para libertar o povo da opressão de povos que estavam oprimindo a nação de Israel. Entretanto,
quando o povo de Israel era libertado e passava a usufruir momentos bons, esse povo esquecia, esse povo desaprendia o que era de fato adorar, e é isso que o comentarista da lição aqui está dizendo. O povo passava a idolatrar, o povo passava a adorar Baal, e Deus não suporta a idolatria, Deus não suporta o amor a outros deuses. Isso é desaprender a adorar a Deus, é desobedecer o mandamento dado a Moisés, que diz: não porás outros deuses além de mim. Então eles desobedeciam a lei de Moisés e, consequentemente, eles idolatravam. Então a gente vê que a desobediência ela anda inerente com a idolatria, enquanto a obediência anda inerente com a adoração ao Deus verdadeiro. Bem, inclusive o texto bíblico ele vai tratar lá de Juízes, capítulo 2, versículo 8 ao 10, e do versículo 16 ao 19, que é justamente esse contexto que o nosso amado irmão Rodrigo acabou de citar, onde a nação realmente está desaprendendo, ou desaprendeu esse ato de adorar, e agora estão sendo convocados. Mas já pegando um gancho naquilo que o senhor falou, o segundo tópico, ele vai dizer sobre quando adorar e obedecer a Deus são sinônimos. Bem, o povo estava desaprendendo de adorar a Deus porque estavam praticando o ato de idolatria, e obviamente era um ato de desobediência. E aqui na síntese da lição, logo na primeira página, diz aqui: adoração e obediência são princípios muito interligados. Obedecer é dizer não para o eu, e sim para Deus. Ela vai justamente corroborar com esse segundo tópico aqui que fala quando adorar e obedecer são sinônimos. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão aqui, dessa simetria que há entre a adoração e a obediência. Pois bem, a palavra obediência significa obedecer a um soberano ou leis impostas por esse soberano. Esse é o significado da palavra obediência. E a palavra adoração é uma palavra latina que se divide em duas partes, a e ores, que significa beijar a mão. E também ela traz um significado de se prostrar e beijar a terra. Então, o ato de beijar a terra no período medieval implicava em coisas não só exteriores, mas também em coisas interiores. Simbolizava que a alma daquela pessoa que estava se prostrando, se dobrando, estava adorando uma divindade. Daí esse contexto de adoração se prostrando, por genuflexão, passou a ser adotado em todo o Antigo Testamento e até praticado também no Novo Testamento. A gente observa que no Novo Testamento o leproso ele chega a Jesus e ele se dobra perante Jesus e o adora. E ele diz: se queres, pode me tornar menino. O que é que ele faz? Ele se dobra, reconhece a soberania de Cristo, ele diz que não é a vontade dele, mas é a vontade de Cristo. Renunciar ao seu eu e aceitar a vontade de Cristo. Então, adoração e submissão, ela andam inerente. Ele se dobra em sinal de submissão e em sinal de obediência. Quando a gente se dobra em sinal de submissão e obediência, estamos adorando a Deus. Então, a adoração e a obediência, elas andam inerentes, elas andam entrelaçadas. Lembrando que essa inclinação, ela não se dá apenas na questão do corpo, né? Mas é uma inclinação sobretudo do coração, da alma, da vontade, inclinada diante de Deus. Há um terceiro tópico, você professor de jovens deve explorar bastante essa lição, uma lição muito interessante para cada jovem que tem procurado viver a sua vida com Deus. No primeiro ponto, o terceiro tópico vai falar sobre adorando a Deus no dia a dia. Isso é muito interessante, que a adoração não está reclusa apenas a um horário, a um dia específico. Hoje é domingo, é o dia da adoração, mas não é apenas o domingo. Eu queria que você falasse primeiramente, antes de a gente abordar outras questões desse terceiro tópico. No primeiro ponto ele vai falando superando a dicotomia vida secular versus vida espiritual. O que seria isso? Parece que as pessoas colocam uma divisão. Não, aqui é a minha vida secular, eu posso fazer até coisas que talvez não agradem a Deus, porque a minha vida secular é a minha profissão, é a minha vida acadêmica, e essa aqui não é a minha vida espiritual, é o culto que eu tenho, o compromisso que eu tenho na igreja. E como seria isso aqui?
Pois bem, a gente observa que desde do século XIV, essa dicotomia ela passou a existir. A gente observa que existia a ênfase ao andar superior, a ênfase de buscar Deus, e posteriormente, no século XVI, passou a existir uma ênfase ao andar inferior, ou seja, o homem no poder. Então, desde esse período, houve a tentativa de destronar Deus e colocar o homem no poder, colocar o homem no lugar de Deus. Aí, esse pensamento ateísta, ele vai dizer que o homem, na verdade, ele não precisa de Deus. O homem, ele pode resolver os seus problemas sozinho. Então, a partir daí, há uma dicotomia entre espiritualidade e entre humanismo. O humanismo, com o pensamento racionalista, dizia que a gente poderia pensar a parte de Deus, não precisava de Deus para ser intelectualmente perfeitos. Entretanto, a gente observa que, biblicamente, é impossível ter uma dicotomia. Não pode haver separação entre ser espiritual e a minha vida secular, a minha vida de trabalho, a minha vida em casa. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo número 12, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo como culto, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, a gente observa que o apóstolo estava dizendo que a nossa vida deve ser um culto a Deus. A nossa vida deve ser uma adoração a Deus. A adoração, ela não se restringe apenas à atitude de oração, à atitude de louvor, de louvar a Deus na igreja, de louvar a Deus nos seus departamentos, não. Mas adorar a Deus significa dizer ser obediente a Deus em todo o tempo, em todas as circunstâncias, obedecer sempre o mandamento de Deus, fazer a diferença, ser um diferencial. Muito bem, e aí a gente já começa a entrar no segundo ponto e o terceiro ponto, no segundo tópico, ou seja, adorando a Deus na obediência diária e fazendo da vida um altar de adoração. Então, podemos chegar a essa ideia de que eu não tenho como separar. É claro que temos momentos para trabalhar, momentos para estudar, momentos para frequentar as reuniões do culto, lá no templo, é óbvio. Mas qualquer lugar que estejamos, estamos ali, obviamente, com uma vida voltada para Deus. Isso aí, é claro que nós temos um momento mais específico para a oração, um momento mais específico para a reflexão na palavra de Deus, mas isso não quer dizer de que quando eu não estou fazendo isso, eu não estou adorando. No momento que eu estou trabalhando ali e eu estou, obviamente, agindo com honestidade, agindo com reverência, agindo com obediência ao meu patrão, isso é um ato de adoração a Deus, sem dúvida. Então, hoje, no nosso dia, no nosso contexto assim, pós-moderno, onde muitas vezes as pessoas esquecem de Deus, qual seria a dica, como viver uma vida de adoração, mesmo distante do templo? Por exemplo, tem jovens aqui que só vão ao templo no domingo, né? Frequentam a escola dominical, e o culto à noite, porque fazem faculdade à noite, ou estudam mesmo o ensino médio à noite. Como perceber esse Deus, estar adorando esse Deus, apesar de estar distante do templo? Pois bem, a gente observa que a sociedade em que a gente vive, o período que a gente vive, é uma geração considerada uma geração Z, uma geração narcisista, é uma geração que adora a si mesma. E a gente observa que as pessoas procuram, na verdade, taxar as pessoas que têm a crença em um Deus que é acima de todas as coisas como pessoas ignorantes. Mas a verdade é que nós, cristãos, temos o conhecimento da palavra de Deus e eles dizem que, na verdade, não somos ser racionais pelo fato de cremos em coisas espirituais. Entretanto, quando a gente convida essas pessoas para analisar a palavra de Deus, observamos que dentro da palavra de Deus a gente percebe pressupostos lógicos
E esses pressupostos lógicos, ele mostra a existência desse Criador que é Deus, e isso faz com que o cristão que entende que Deus existe, esse cristão, ele tenha padrões morais. Já disse o filósofo Dostoiévski, se Deus não existe, tudo é permitido. Então, se Deus não existe na vida da juventude, se Deus não existe na vida do ser humano, então ele não tem padrões morais. Mas quando o ser humano ele tem Deus em sua vida, então existem padrões morais absolutos dentro de si. A gente observa que desde a antiguidade se sabia que era errado matar, se sabia que era errado adulterar, se sabia que era errado fazer coisas mal, e em contrapartida se sabia que era certo amar, que era certo fazer o bem. Então isso é a ideia de Deus dentro do coração do ser humano. Só que essa ideia ela tem que ser desenvolvida no olhar para as Escrituras, no olhar para a santa palavra de Deus. Já disse um certo teólogo que se nós passássemos a analisar o Sermão da Montanha, nós teríamos um mundo bem diferente. A gente observa que todos os filósofos medievais conheceram e reconheceram a moralidade de Jesus Cristo. E eles entenderam que essa moralidade de Jesus Cristo, os ensinamentos morais de Jesus, trazia bem e traz bem para a sociedade e traz bem para a nossa juventude. Então você pode adorar a Deus na faculdade, você pode adorar a Deus no seu trabalho, você pode adorar a Deus na escola, porque você tem a certeza e convicção que Deus existe. E se Deus existe, existem padrões morais absolutos. Amém. Então, fica a dica aí, você que muitas vezes não tem tempo para frequentar os cultos, não é isso, durante a semana, estabeleça o seu culto a Deus na maneira como você vive, na forma como você estabelece os padrões da palavra de Deus para a sua vida. Que esses padrões perpassem os muros do templo, os muros da sua casa e possa adentrar em qualquer local que você estiver. Eu quero agradecer ao nosso amado irmão Rodrigo. Deus abençoe pela sua participação muito importante aqui nesse nosso canal, nesse comentário da segunda lição. E eu quero já lhe convidar para na próxima semana estarmos juntos, já comentando também a terceira lição. Desejo a todos uma abençoada aula. Participem da Escola Bíblica Dominical, que é uma escola para toda a família. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.